A primeira liberdade, ela começa na sua mente. Muitas pessoas se acham livres, mas elas são mentalmente presas. Eu participo de muitos cursos e palestras, e numa dessas palestras, eles comentaram sobre 12 liberdades do ser humano. E que o ser humano só seria livre de verdade quando ele atingisse essas 12 liberdades. E aí eu, como uma boa cristã, fui pesquisar sobre isso e relacionar com a Bíblia. E é isso que a gente vai falar hoje. Oi pessoal, eu sou a Dani da Verdade Liberta e hoje eu vou começar a falar com você uma série de estudos sobre 12 liberdades. Como começou essa história? Na verdade, não tem uma fonte única e nem é uma doutrina cristã. Tudo começou com filosofias, estudo de coach, estudo de autoconhecimento, vários estudos para chegarem nessa conclusão de que o homem não precisa alcançar só uma liberdade financeira, de prosperidade financeira, porque não adianta nada ele ter dinheiro, mas ele ser preso emocionalmente a alguém. Então, eles sugeriram essas 12 liberdades e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas hoje. Então, a proposta é simples. A gente precisa alcançar 12 liberdades para ser considerado uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida realmente. Eu acho quase impossível alguém alcançar todas as 12 liberdades, mas a gente pode tentar alcançar de pouquinho, um pouquinho de cada vez. E é claro que eu relacionei tudo isso com a Bíblia e vi o que a Bíblia tinha a dizer sobre cada uma dessas coisas. Bom, mas quais são essas 12 liberdades? Eles colocaram uma lista de 12 liberdades principais, que são liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade espiritual, liberdade mental, liberdade física, liberdade de tempo, liberdade relacional, liberdade geográfica, liberdade profissional, liberdade social, liberdade criativa e liberdade interior. Vamos começar com a liberdade número 1, a liberdade mental. A primeira liberdade, ela começa na sua mente. Muitas pessoas se acham livres, mas elas são mentalmente presas. Entenda, a gente não vai comparar a liberdade mental com a emocional. A gente está falando somente da nossa mente. Qual é o versículo principal da Bíblia que fala sobre isso? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente tem que se transformar renovando a nossa mente. A Bíblia é muito clara com isso. A gente só vai conseguir ser transformado se a gente renovar a nossa mente. Antes de Deus mudar todas as circunstâncias, Ele muda a gente, Ele muda a nossa mente, Ele muda o jeito que a gente enxerga as coisas. Praticamente isso. Não tem nada a ver com sentimento. Só que acaba que quando a gente tem a mente presa em alguma coisa, isso gera sentimentos. Por exemplo, uma ansiedade, quando a nossa mente está presa com coisas que vão acontecer no futuro. A gente sente medo, coisas que ainda não aconteceram, a gente sente culpa. A nossa mente envolve as nossas emoções, mas elas não estão atreladas. Por isso que a Bíblia é clara quando fala que a gente tem que nos transformar pela nossa mente e assim a gente não se conforma com esse mundo. Porque o que o mundo faz? O mundo, ele envia sinais para a nossa mente o tempo inteiro de coisas ruins, de coisas que não vão dar certo, de coisas erradas, e a nossa mente absorve tudo isso. Então, a primeira coisa que tem que mudar para a gente ter uma liberdade é a nossa mente. A gente tem que passar a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. Uma mente transformada consegue discernir qual é a vontade de Deus. Quando a gente transforma a nossa mente, os nossos pensamentos, a gente consegue entender o que Deus quer pra gente. A gente consegue entender o que Deus quer que a gente faça. Nem todo pensamento que a gente tem vem de Deus. Às vezes não é nem nosso pensamento. A Bíblia fala assim, lá em 2 Coríntios 10:5. Levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Ou seja, a gente tem que analisar todos os nossos pensamentos. Esse pensamento vem de Deus? Esse pensamento está certo? Esse pensamento é meu ou é uma coisa externa que está me influenciando? É uma coisa muito difícil de fazer, principalmente quando a gente coloca a emoção junto. Mas é uma coisa que a gente tem que praticar. E aí, em Filipenses 4:8, ele fala no que a gente tem que pensar para dar certo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é agradável, todas as coisas boas a gente tem que pensar. Então, entende? O mundo, ele joga na gente coisas que fazem a gente ter pensamentos ruins. E a Bíblia deixa claro que a gente tem que mudar a nossa mente para a gente ser transformado. E como a gente vai fazer isso? Analisando os nossos pensamentos e tentando pensar em coisas boas, coisas puras, coisas agradáveis.
é difícil, principalmente quando a gente já tem aquela coisa repetida muitas vezes, a gente pensa sempre que vai dar tudo errado. Mas se a gente começar a treinar, o nosso cérebro, ele é moldável. Então a gente vai começar a pensar coisas boas. Uma coisa legal é assim, você nunca percebeu carro vermelho na rua. E aí eu falo pra você, nossa, eu queria muito comprar um carro vermelho. E aí você pensa, nossa, mas um carro vermelho é tão raro, né? Eu nunca vi um carro vermelho. E aí quando você começa a sair, você começa a perceber muitos carros vermelhos. E você fala, nossa, quanto carro vermelho de repente apareceu, todo mundo comprou carro vermelho. Mas o seu cérebro, ele não estava condicionado a encontrar o carro vermelho. Quando eu comentei que eu queria um carro vermelho, o seu cérebro se ligou no carro vermelho e começou a ver o carro vermelho passando. A nossa mente, ela é treinada dessa forma. Quando você liga a TV e só vê coisas ruins, o seu cérebro encontra padrões ruins em tudo. Quando você começa a enxergar e pensar em coisas boas, o seu cérebro começa a ver coisas boas em tudo. Ai, nossa, teve um acidente gravíssimo ali. O seu cérebro treinado ruim pensa: nossa, acidente grave, nossa, tá muito perigoso dirigir. O seu cérebro treinado bom pensa: nossa, teve um acidente grave, mas olha, graças a Deus as pessoas não morreram, graças a Deus eles sobreviveram, graças a Deus você começa a enxergar coisas boas em coisas ruins, entende? Essa é a liberdade mental. Você dominando os seus pensamentos e levando eles para Deus. Isaías 26:3 fala assim, que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, cujo coração está firme em ti. Muitas vezes na Bíblia, coração e mente eles colocam no mesmo lugar. Então, dependendo da tradução, vai estar mente ou vai estar coração. Mas, de qualquer forma, ele vai conservar em paz. Quando a gente pensa nele, que é uma coisa boa, Deus é uma coisa boa, quando a gente pensa coisas boas, ele conserva a nossa mente e o nosso coração em paz. Aí você vai me falar, tá, Dani, quais são os sinais de uma prisão mental? Você me explicou como é a prisão mental, mas como eu vou ter certeza que eu sou uma pessoa presa mentalmente? Tudo que é relacionado aos seus pensamentos. Então, quando você pensa em você e se compara com outra pessoa. Quando você só pensa coisas ruins, tipo, nossa, fulano vai sair na rua, mas vai estar tarde, vai acontecer alguma coisa. Isso é uma prisão mental. Quando você sente culpa pelo passado, porque você não para de pensar no passado, e quando você tem uma ansiedade pelo futuro, pelo que há de acontecer, porque você não para de pensar no futuro. E tudo isso só mostra uma dificuldade em confiar em Deus. E eu sei que é difícil, muitas pessoas têm essa prisão mental. E como é que a gente se livra disso? Começa filtrando seus pensamentos. Quando vê aquele pensamento, você fala: mas esse pensamento é meu? Esse pensamento é de Deus? Esse pensamento agrada a Deus? Esse pensamento está de acordo com a palavra de Deus? Alimente a sua mente com coisas boas. Leitura da palavra, filmes e músicas boas que não falam sobre tristeza, que não falam sobre traição. Coisas boas, coisas leves, sabe? Menos conteúdo tóxico e mais verdade bíblica. Ai, mas a Bíblia fala do Apocalipse e eu tenho medo. Só que o Apocalipse fala da vitória do povo de Deus. Só fala de todos os acontecimentos que vão acontecer para ter a vitória. Mas é uma coisa boa. Às vezes a gente está com um pensamento tão ruim, com a mente ruim, que a gente só enxerga o Apocalipse de uma maneira ruim. Mas é uma coisa boa. E aí entra a ansiedade pelo futuro. Comece a falar verdades. Comece a declarar verdades. A sua mente, ela entende as coisas que você fala. Então, por mais que você esteja vendo que está tudo ruim, comece a falar: está tudo bem. Condiciona a sua mente. Nem tudo precisa de uma resposta imediata. Então, pensa antes de agir, pensa antes de falar, se controle e persevera, porque é difícil, mas se a gente tiver uma constância, essa renovação mental vai acontecer. E é um processo contínuo, não pode parar, você não pode um dia desanimar. Ai, mas de manhã eu não consegui, então tenta à tarde. Nossa, porque o dia inteiro sem conseguir, então tenta à noite. Mas todos os dias tente um pouco. A minha frase final para vocês é: o inimigo não precisa destruir a sua vida para controlar seus pensamentos. E a partir do momento que ele controla os seus pensamentos, ele consegue fazer você mesmo destruir a sua vida. Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa renovar as nossas mentes, que o Senhor possa
estar nos nossos pensamentos, guiar os nossos pensamentos, guiar a nossa mente, para que a nossa mente esteja firme no Senhor e que a gente venha ser renovado todos os dias, que todos os dias a gente não desista de pensar coisas boas, de falar coisas boas e ter atitudes boas também. Que o Senhor nos guie nessa jornada, nesse passo, nessa renovação, para que a gente seja completamente livre dessas amarras que nos prendem. Porque quando o Senhor renova a nossa mente, o Senhor muda toda a nossa vida. Eu coloco os meus pensamentos, a minha mente, a minha confiança em Ti, Pai. E eu coloco a vida dessa pessoa também que está vendo esse vídeo, que o Senhor esteja na mente dela, Pai, que o Senhor comece esse processo de cura e de transformação na mente dela e que o Senhor complete a boa obra, porque o Senhor é um Deus que completa as coisas. Coloco as nossas vidas nas Tuas mãos e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, na próxima liberdade.